Salve, salve! Mocho 360 no ar. E aí, pessoal, tudo jóia? Mais um episódio aí do Mocho, né? E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Porém, antes, né, do gente apresentar nosso convidado, vamos de recadinhos aí, né, Felipe? É isso aí, não. Lembrando Manda aí, você já tá no embalo. Sigam nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, também no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Acionem o sininho também, né, para vocês receberem as notificações. Escutem a gente no Spotify e agora tem também o TikTok, né, Felipe? É isso aí, né? Nós vamos postar os cortes lá, deixar bem claro. Você vai fazer dancinha no TikTok? Não, vai ser só os cortes, né, do programa. Ainda não me falaram de dancinha ainda, mas... Não, é uma surpresa que a gente vai fazer, né? aqui. Todo mundo hoje vai fazer a dancinha. Mas hoje, pessoal, a gente está muito honrado aqui, porque hoje a gente conseguiu trazer um jogador muito caro, né? O nosso presidente aqui do CRO de Minas Gerais, né? Nós estamos aqui com o Dr. Rafael Castro Mota. Muito obrigado, Rafael, pela presença, muito bem-vindo. É isso aí, obrigado. Eu agradeço demais aí o convite, né? Participar, poder falar mais da gente, né? Falar tanto do CRO quanto do trabalho nosso, né? Trazer isso para mais perto do colega, com certeza. Bacana. E eu acho que seria interessante, né? Que a gente estava conversando antes aqui, entre eu, o Felipe e o Marcos, a gente fala, caramba, como é que uma pessoa, assim, um dentista, o cara faz odonto e segue nesse ramo para ir na presidência de um conselho, né? O que te motivou e como é que foi o seu caminho aí para você chegar aonde você chegou? Já no segundo mandato, né? E uma outra característica também, jovem, né? E jovem. Porque normalmente, quando o presidente do CRO, a gente está associado a um cara já um pouco mais velho e aí já teve uma carreira e tudo mais, em algum momento encontrou aquilo, ou às vezes até faz por melhorar a profissão. Não, agora que eu já me aposentei do Mocho, eu quero atuar no CRO. Então isso é diferente até de um profissional mais jovem, né? Exato. Você sempre pensou em ser presidente do CRO? Mas tem uma brincadeira, né, que eu fazia com os colegas da PUC lá. Aliás, o Fabrício, um colega meu, que me lembrou disso, né? Endodontista aqui em BH, falou assim: Rafael, você é muito engraçado. Você falava na época do DA, né? Da PUC lá, falava assim. Eu falei, cara, a gente tem que candidatar à presidência do CRO, tem que candidatar pro CRO, porque é assim que a gente vai mudar a odontologia. Aí o Fabrício me resgatou esses dias, falou assim: desde a época de estudante você falava isso. Cara, e eu não. E na verdade não foi algo batalhado desde quando eu formei, não. Aconteceu muito por acaso, né? Muito por acaso mesmo. Eu acabei indo para a área de gestão pública, né? Trabalhava no município lá, trabalhava no terceiro município mais pobre de Minas Gerais, lá no norte de Minas. A minha região é o norte de Minas, né? E eu passei no concurso, fui para lá. Eu fui o primeiro dentista da cidade lá de 10 mil habitantes, né? Então, recém-formado. Como é que chama a cidade? Chama Bonito de Minas. Bonito. Eu cheguei lá com a responsabilidade de cuidar de 10 mil habitantes sozinho. Então, assim... Foi punk, Vinícius. Mas como dentista atuando? Como dentista atuando. Nossa. E aí eu fiquei uns 10 anos trabalhando no serviço público, lá mesmo na cidade. E aí, pela desenvoltura, né, que a gente ajudou a organizar o serviço de saúde e tal, aí um prefeito, até mais novo que eu, que entrou na cidade, gostava muito das minhas ideias, a gente discutia muito sobre gestão pública, administração e tal. E ele me convidou para ser secretário, né, dele, né? E eu falei, rapaz, eu não quero não, porque ser secretário de saúde, cidade pequena, o pessoal vai bater na porta para pedir até caixão, né? Morreu, ele tá precisando de um caixão. Então eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí ele me deu uma notícia pior ainda, né? Ele falou assim, não quero você para secretário de saúde, não. Eu quero como chefe de gabinete, né? Que é o braço direito do prefeito, né? E aí eu falei, ó... Não sei se eu vou dar conta, porque tem que entender muito de legislação, de lei, técnica legislativa, né? Todo o processo de direito, né? Administrativo, contrato, licitações. Mas aí, uns 3 dias pensando lá, eu topei, né? O desafio, né? De assumir como chefe de gabinete. E aí eu fui trilhando nessa área de gestão pública, né? Fiz gestão pública também, controladoria, finanças, né? Muita formação nessa área e muitos cursos também na área de gestão do setor público, né? E direito administrativo. E aí tinha uma turma candidatando, aliás, movimentando na época no Facebook, em grupos, né? Falando, temos que candidatar para o CRO, temos que mudar o CRO. E falando muita coisa assim.
é interessante da necessidade de mudar, de atualizar, colocar gente nova no CRO, mas sem muito conhecimento técnico, né, de gestão mesmo. Eu falei, ó, pessoal, vocês estão indo no rumo certo, mas falta diretrizes para vocês, né? Então eu comecei a escrever junto com eles essas diretrizes pela internet, ó, faz essa proposta, isso, tem que fazer um projeto de lei assim, isso, tem que mudar esse decreto, tem que ter isso, aquilo. Então, passei a dar um direcionamento para o pessoal, né? E aí, colaborativamente pela internet, o pessoal me convocou lá do norte de Minas para fazer parte da chapa. Que legal. Então, cara. foi um acontecimento assim, muito inusitado. O dentista, ele na graduação, ele não é preparado para esse tipo de ambiente. Eu acho que esse diferencial que você trouxe desses estudos que você fez, né, em relação a políticas públicas, que talvez que te ajudou mais ou não. O que você acha? Sim, na verdade a turma até falou, quando a gente foi tomar posse, né, eu entrei até bem novo no CR, eu entrei com 37 anos, né? Aí eu entrei e na época eu não tinha tanta disponibilidade até para candidatar à presidência, nada desse tipo. Eu falei, ó, pessoal, se vocês quiserem, eu assumo como tesoureiro, que eu tenho experiência de gestão e o conselho está bem bagunçado nesse sentido, né? E, na verdade, o que eu vi lá foi um caos administrativo mesmo, porque não tinha muito referencial de administração pública profissional mesmo. Então, como eu vim com essa bagagem do setor público, e prefeitura é muito fiscalizado, né, pelo Tribunal de Contas do Estado, então a rigidez da fiscalização da prefeitura é 10 vezes maior que o CRO, né? Então, eu quis colocar tudo em norma como eu trabalhava na prefeitura, né? E essa rigidez que deu um tom profissional na gestão desde 2017, né? Quando a gente entrou. Aí eu fiquei 2 anos como tesoureiro, né? Arrumamos a casa, 1 ano como vice-presidente e agora 2º mandato como presidente mesmo. Mas o pessoal até brinca, né? Meus colegas lá, conselheiros, falam assim, rapaz, ainda bem que chegou alguém da administração pública, porque todo mundo aqui era dentista, ninguém entendia nada da autarquia, né? Porque o CRO, na verdade, ele é uma autarquia federal, né? Ele faz... Segundo mandato, você pode candidatar mais vezes ou não? O mandato é muito curto, tem uma questão da lei, né? Da lei nossa 4324. Nossos mandatos são muito curtos, né? De 2 em 2 anos tem eleição, né? Até atrapalha isso. Poder desenvolver um trabalho a mais longo prazo. Mas não tem esse limite de reeleição, na verdade. Entendi. Apesar do mandato curto, mas não tem limite de reeleição. Legal. Não, então, bacana, né? É bom saber que ele tem toda essa formação administrativa, mas também já conheceu o suturim, né? No posto de saúde. Ele já sabe o que é isso. Nossa, né? Tá doido. A gente fez internato, né? Eu e o Marco na época, e lidar, né, com o PSF na época foi muito legal. E ver as dificuldades também que o profissional lá enfrenta, às vezes, de tentar entregar o melhor atendimento, mas com algumas limitações. Então, é legal também saber. E o profissional é muito respeitado, né? O dentista no posto de saúde de uma cidade do interior, ele é respeitado. Eu também trabalhei 5 anos, né, no PSF do interior. Então, o prefeito chegou a fazer um convite também para prestar um serviço público, sabe? Assim, né, na parte de administração, mas eu também não, assim, eu não tive muito... pela nossa sorte, né? Não tive esse interesse, mas legal. Isso foi mais ou menos 2000 quando teve esse movimento da internet, foi... 2016. Eu lembro que a gente começou a assistir, porque não tinha, de fato. A gente... sempre houve questionamento, né? E todo mundo queria dar alguma sugestão. E eu acho que quando teve essa movimentação, ganhou muita força, porque a gente viu como que a gente poderia se manifestar, opinar. Então, eu lembro que na época, não sei, acho que vocês não estavam... Você não estava em Belo Horizonte. Eu morava em São Paulo. Mas gerou uma comoção gigantesca, né? Verdade. Foi muito legal. Na verdade, a política em Minas, né, tradicionalmente, ela nunca é fácil, nem em todos os âmbitos. A política em si, né? E aí sempre ter esse engajamento mais pesado, mas ajuda muito, na verdade, na discussão de temas importantes, né, nessa renovação também, que foi importante na época. E uma coisa importante que essa parte digital às vezes prejudica muito, que deve surgir muito boato que vocês precisam combater, né? Toda hora a fake news para vocês ali deve ser... Eu lembro que quando teve essa última eleição, eu lembro que eu via alguns comentários assim: mas eu não conheço o Rafael, isso foi forjado porque eu não votei nele, eu não sei se você chegou a ouvir isso. Sim. E a pessoa não tem nem ideia, a pessoa acho que não sei como que é o índice
de votação do conselho, mas a gente vê que muitos profissionais não acompanham, nem votar, não sei se votam, né? Tem isso. O voto é obrigatório. É obrigatório, sim. Mas acaba que muitos profissionais, às vezes, estão inadimplentes, aí não conseguem votar, né? Tem esse problema. E eu acho... Mas hoje a participação pela internet, na verdade, a nossa eleição em 2016, né? Para assumir em 2017, na verdade, a eleição foi em 16, foi adiada para o início de 17, né? Teve até esse problema. E aí, em 17 mesmo, a gente já assumiu, março de 2017. Ela foi a primeira eleição online. Ela já foi a primeira eleição online. Antes não existia, a gente tinha que ir no conselho votar, né? Exato. Então, de lá para cá, sempre foi eleição online, que também está ensejando numa maior participação que antes, pelo menos. Sim, eu lembro que dentro do interior tinha que... tinha que ir na delegacia. Por carta, né? Por carta, exatamente. Aí tinha... Ou ia na delegacia votar, ou enviava a carta, né? Legal. Então, a participação era menor ainda, né? Então, hoje está bem mais democrático, vamos dizer assim. E tem a questão da chapa, né? Porque, na verdade, você vota na chapa, não é isso? Exatamente. E às vezes as pessoas que associam dão um nome e esquecem que é chapa. Chapa 1, chapa 2. Na verdade, é algo muito colaborativo, assim, e coisa que até que a gente não sabia até assumir, né? Então, a gente candidatou numa chapa lá no passado, em 2016. No dia que a gente foi tomar posse mesmo no conselho, falou assim, quem é que vai candidatar a presidente? Falou, como assim? Não foi eleito lá atrás, não? Não, vocês candidataram a chapa, então agora vocês sentam na mesa aqui e vocês discutem entre si quem é o presidente, quem é o tesoureiro, e vocês candidatam e se votam, né? Entre si aí. E tem limite, assim, de chapas para entrar na disputa? Não tem. Não tem pode abrir uma chapa assim, eu, Felipe Marquinhos. Não vai, deixa pro Rafael, eu já tenho dor de cabeça demais já. E é muito dor de cabeça. Nossa Senhora. Deve ser burocrático, né? Eu acho que é uma coisa mais burocrática. É uma habilitação até tranquila de fazer, não é muito problemático não, né? Tem sempre que seguir o edital que a gente falou, o edital da eleição. Né? Mas é documentação simples mesmo, provando que está regular com o conselho, que não tem condenação ética, né? As duas redações são essas, não ter condenação ética e estar em dia com o conselho. Aí constitui a chapa com 10 elementos, né? 5 conselheiros efetivos e 5 suplentes. Mas o interessante disso é porque de não ter nominado, né, quem é o presidente, quem é o vice, o tesoureiro e os demais componentes, é um dispositivo de segurança, na verdade. E a gente foi entender isso muito tempo depois. Né? Por quê? Porque a cada ano, né, apesar do mandato ser de 2 anos, né, tem essa primeira eleição na posse, né, para nominar os cargos, e depois de 1 ano se questiona novamente. Tá tudo bem aí ou vamos mudar a conformação? Olha. Então, isso que aconteceu, né? Depois de 1 ano, a gente teve alguns problemas administrativos com quem estava na presidência, e aí a maioria, né, dos conselheiros votaram para que eu assumisse o cargo de presidente. Né? Então, legal. Eu peguei um restante do mandato, que foi quase 2 anos, candidatei, né, no ano passado, e agora assumi no segundo mandato como presidente. Legal. Porque eu confesso, né, acho que a grande maioria dos dentistas ficam muito voltados ao mocho. Até a ideia do programa Mocho 360 é para que a gente dê uma volta nisso daí e enxergue muito mais além da odontologia. Mas até mesmo para mim, realmente, de fato, foi um novidade aqui, Brian. A gente está só escutando aqui, sabe? Foi um susto na época, assim, que eu falei, caramba, não conheço o Rafael, sinceramente. Eu tive essa... E aí eu conversando com muitas pessoas, e aí não estou falando porque estou na sua frente, não, porque quando a pessoa, né, tem um cargo público, não sei se é um cargo público, mas muita gente fala bem e muita gente fala mal, né? E pelo menos os depoimentos que eu tive, assim, foi sempre falando da sua seriedade, que era um cara bacana para estar lá e tudo mais. Então, isso também me despertou a atenção em ti, né, de começar a acompanhar o seu trabalho. Achei isso muito... Ao meu ver, o que de grande diferencial é todo esse seu conhecimento associado a essa parte de legislação, até a forma dele conversar, né? Vocês notam que são termos assim que é mais de advogado do que de dentista. Né? Então, acho que para nós é muito bom isso, porque a gente fica em dúvida do elo que existe. Né? O elo da parte burocrática, da legislação, do CFO. Eu não sei se existe um presidente, ignorância é erro meu, tá, pessoal? Eu acho que é bom todo mundo começar a pesquisar um pouco sobre isso. Mas CFO, se é conselho, quem está lá no CFO, aí até onde vai o CFO, aonde começa o CRO,
Então, tudo isso é muito vago para nós. Onde né? a vigilância vai ter que fiscalizar, onde é o CRO. Mas eu acho que você até temos de vigilância e tudo mais, aí a gente está falando de algo de quando alguma coisa não está dando muito certo, né? Eu digo de legislação. Então, às vezes as pessoas condenam a imagem do CRO, mas isso vem do CFO, né? Não sei bem até onde vai até onde vai o outro, quem... Existe assim, apesar de ser um sistema, né? O CFO ele é o vamos dizer, a mãe, né? Ele que é o legislativo nosso. Então tem normas maiores, né? Que quem faz é o CFO. Né? Então quem cria novas especialidades odontológicas, define a área de atuação, né? Cria algumas regras maiores na odontologia, o CFO. E acaba que a gente cumpre essas regras, né? Evidentemente, quando não tem normas específicas, né? Do CFO, a gente consegue editar normas regionais. Minas mesmo, na verdade, tem uma vanguarda de normas, na verdade, justamente motivado por essa formação que eu tenho. Né? Aqui a gente tem resolução específica da parte de estágio, né, que só tem aqui em Minas. A gente tem questão de dosimetria de pena ética aqui em Minas. Que legal. Né? A questão na época da pandemia, a gente soltou a única resolução que regulamentou o uso do teste do Covid pelo dentista, né? Então, assim, os outros estados não soltaram também. Então, Minas está sempre mais um pouco adiante, na vanguarda, né, de normas, né? Inclusive, semana passada, sexta-feira, a gente até soltou um esclarecimento, né, um parecer jurídico, esclarecendo sobre a resolução 230. Né, porque a 230 chegou chocando o mercado, né, há 2 anos, a nossa área odontológica, e proibiu alguns procedimentos, não sei se vocês lembram, né? Alectomia, blefaro, né, otoplastia, rinoplastia, proibiu isso aí. E aí veio o mau entendimento, que reverberava até hoje, que a proibição era a todos os cirurgiões dentistas, né, porque no artigo 1º dela fala isso. Né, fala assim, fica vedado aos cirurgiões dentistas fazer as seguintes cirurgias, né, otoplastia, blefaroplastia, ritidoplastia, né, e só que acontece que o pessoal lê o primeiro artigo, mas não lê a ementa da resolução, e a ementa da resolução fala o seguinte, regula o artigo 3º da resolução 98. A resolução 98 é a que criou a especialidade de harmonização orofacial. Então, aquela vedação daquela parte cirúrgica que está falando lá, ela só se aplica ao especialista em harmonização orofacial, não ao cirurgião dentista. Então, o que aconteceu? Quem tem outra pós-graduação na área, formação em pós-graduação na área, pode fazer todos aqueles procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, o bucomaxilo. Sim. Entendeu? Então, assim, o pessoal teve uma má compreensão, né, da norma, achando que uma vedação geral para a classe não é verdade. A vedação é específica para o especialista em harmonização facial, porque nas 500 horas de formação da especialidade não cabe a parte cirúrgica. Não dá tempo de ter a parte cirúrgica. Né? E isso chocou um pouco o pessoal esse final de semana. Né? Meu telefone, no final de semana... Culpa do CRO, né? Culpa do CRO. Ficaram culpados. Não, na verdade, agora foi até um esclarecimento do do CRO sobre uma norma do CFO. Né? Então, na verdade, a gente até foi agraciado. Não, graças a Deus você esclareceu. E o buco do país inteiro me perguntando, cara, não sabia. Eu achava que era proibido para mim. Eu falei, não é proibido para o buco. Então, isso também até é importante, né? E aproveitar o momento, porque assim, nós não estamos familiarizados a esses termos. Até a gente pode ler 30, muitas vezes a gente vai ler e não vai conseguir entender exatamente o que está ali de fato nos resguardando ou nos proibindo. Qual que você acha que é a melhor fonte hoje de informação de informação para o nosso colega? É o próprio site? Hoje, o forte nosso hoje é o Instagram mesmo. O Instagram mesmo. Eu estava com receio de dizer sobre isso, mas então acho que... Teve uma virada, né? Apesar que simultaneamente tudo que a gente publica no Instagram, a gente publica no site, mas hoje a gente sabe que o pessoal vai procurar no Instagram, né? Inclusive eu acho assim, tanta informação, o CRO gera tanta informação diária, né? Que eu falo assim, gente, nós estamos sucateando a turma com informação. Porque tem hora que são 4 postagens diárias. Então é muita informação, o pessoal não dá conta de atualizar. Né? E também tem lives, né? A gente sempre discute. Sim, a gente acompanha. Esses temas mais... pandemia, eu lembro, teve muito. Exatamente. Esses temas mais polêmicos, acaba que a gente abre uma live para poder falar abertamente. E o arroba do CRO é essa, CRO MG Oficial. Para quem está em casa aí, ó, né? Siga aí
para ficar ligado, né, nas resoluções, os posts aí, nas novidades do CRO. CRO MG Oficial, tudo junto, sem ponto, sem nada. CRO MG Oficial, já tô... E, na verdade, eu seguindo, falo que é tanta informação, e às vezes o colega até perde, né? Se perde não acompanha a atualização diária, que fala assim, vocês nunca falaram isso. Não, nós falamos, tem 2 meses já. Tá lá. Mas na verdade a gente já sabe por quê. É porque você não tem o hábito de ficar vendo nem curtindo o CRO, e aí mesmo que você esteja seguindo, ele não vai aparecer nas suas notificações. Então passa a curtir menos aí esses influencers, né? Esses caras modinhos, né? Curte ali os comentários, curte as postagens, que você vai estar sempre atualizado. O CRO sempre vai aparecer no seu dia a dia ali dos mais vistos, né? O CRO e o @mocho360 também, importante a galera curtir para aparecer também lá para eles. Não, legal. E, Rafael, essa questão também, que como você disse, Minas tem isso muito forte, né? Então agora, como você acabou de dizer, da questão da harmonização, e teve também do antes e depois. Sim, né? sim. Acho que isso daí foi um marco para a odontologia brasileira, né? Partiu de Minas também, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, foi muito legal. Eu não sabia. Fala um pouco sobre isso aí, que bacana. Na verdade, até assim, foi uma grande batalha, né? Como tudo que a gente tem que mudar o entendimento, né? Igual a gente soltou essa resolução, esse parecer jurídico sexta-feira, tem coisa que a gente tem que colocar termos, né? Explicar os termos jurídicos de muita coisa. E isso na época de 2018, na época do Facebook, o Facebook era mais usado em 2018, e o pessoal publicava muito, até grandes nomes aí de Minas, né? Grandes influencers de Minas, já publicavam fotos de anos depois. E todo dia a gente recebia denúncia, né? De postagem de fotos de anos depois, né? E, na verdade, até há uma motivação legal para que seja proibida a divulgação de imagem antes e depois na área de saúde, né? Para não ter promessa de resultado. Porque Gerar uma expectativa. Exatamente. Né? E aí, porque o profissional liberal, por conceito jurídico, ele tem a obrigação de meio, ele não tem a obrigação de resultado. Né? Ele tem que usar toda a sua técnica, conhecimento científico para atingir, né, o objetivo maior, que é a saúde do paciente. Então não tem a promessa de resultado. Peraí, que muito interessante essa frase aí. É o profissional responsável por quê? Só para a gente focar bem nisso. O profissional liberal tem a obrigação de meio, né? Que é usar todo o meio científico, seu conhecimento técnico científico, para restabelecer a saúde do paciente. Essa que é a obrigação dele. Apesar que muito dessa parte de estética hoje, a justiça entende que o profissional liberal está prometendo resultado, não é meio, né? Entendi. Então isso está sendo muito questionado. E por isso que na época não era permitido antes e depois. Mas aí estava chegando denúncia de muito colega na rede social e tal. E a gente tendo que abrir processo ético, né, por dever legal nosso e tal. E aí eu fui dormir com aquilo encucado, né? Eu falei, cara, isso virou uma avalanche, não tem jeito de voltar atrás, a gente tem que pensar em algo. Né? Então eu editei uma nota técnica, eu escrevi pessoalmente uma nota técnica, conceituando que o perfil de rede social que fosse fechado, né, que tivesse controle do acesso de quem te segue, de quem são seus amigos, na época do Facebook, ele não era caracterizado como um instrumento de publicidade, que é o que é vedado na lei. Ele seria mais um portfólio pessoal dos seus casos clínicos. Então não seria um instrumento de publicidade. Então a gente fez esse conceito, né, conceituou isso, recomendou o pessoal que fechasse o perfil, controlasse, né, o acesso aos seus pacientes e tal. E aí pacificamos o tema. Só que essa pacificação de tema, ela gerou muito burburinho nacional. Né? Porque lá em Minas pode postar foto do antes e depois agora. Nossa, aí foi um inferno, rapaz. A gente tomou processo de diversas pessoas em outros estados, né, que questionaram a nossa medida. Né? Então a gente foi processado pessoalmente. Caramba. Por permitir o antes e depois, pra você ter ideia. Né? E aí o CFO depois mandou um comunicado oficial para a gente, dando uma ordem que a gente revogasse a norma, né? Revoguem a norma, porque senão nós vamos ter que tomar uma atitude contra vocês. Pois é, mas aproveitando até te cortar, você comentou, né, sobre o papel do CRO, mas e nós, dentistas, né? Como que a gente, cirurgião dentista, como que a gente opina para o CFO? Quem que está ali, quem que decide, ele foi votado, quem que coloca aquelas pessoas ali? Lá, o CFO, depois eu vou até abordar, a eleição do CFO é indireta.
né? Mas é de muita responsabilidade de cada estado eleger o CFO. Depois eu vou até abordar sobre isso. Ah, legal. Porque é interessante, porque a gente fica brigando né, de tentar ser atuante no CRO e tem coisas como essa, por exemplo, que o CFO falou, opa, peraí, resolve esse... Só que essa medida nossa, ela deu um impacto positivo de quase 2 meses. Então os dentistas de todo o país começaram a elogiar, não, tem que liberar igual Minas fez e tal. Deu muito resultado, os pacientes gostaram, está girando mais para odontologia, né? O paciente começa a ver as possibilidades da odontologia, e é verdade, né? Quando ele vê uma foto de antes e depois, eu tenho esse problema, e eu posso ficar assim, né? Começa a se identificar. Aí depois de uns 4 meses, o CFO, que a gente teve que revogar compulsoriamente a nossa norma, né, por uma ordem do CFO, o CFO soltou uma resolução em janeiro de 2019, permitindo um antes e depois. Então foi uma briguinha nossa de Minas que deu e eu lembro um que grande resultado. Desculpa até cortar. Não, é porque parecia, quando a gente mostrava o paciente, era uma coisa meio velada. Você ficava assim, vou montar escondido aqui, ó, mas não fala pra ninguém, eu te mostrei antes e depois, não, viu? Que isso é coisa meio assim, porra. E uma coisa também que eu lembro, na época, acho que 2016 ou 2017, não lembro o ano, mas a SBOE, né, que também é uma associação bem forte, né, uma sociedade bem forte da odontologia, eles falaram muito sobre o trabalho do CRO de Minas. Porque esse que era o discurso. Eu lembro que teve o encontro, eles falavam isso. Pô, mas lá em Minas já fizeram e tudo mais, agora tem que expandir para os outros estados. Aí eu falei, ou vai ser algo muito bom ou vai dar muito ruim para o CRO de Minas, né? Porque... É sempre muita discussão, né? Mas foi positivo, né? E, na verdade, a gente tem que prestar um elogio, na verdade, a essa gestão do CFO, essas 2 últimas gestões, que assumiu de novo agora em segundo mandato, porque, na verdade, eles são muito cautelosos, né, com norma para não ter impacto negativo na odontologia, né? Quando teve essa vedação desses procedimentos cirúrgicos a 230, foi justamente porque na carga horária de formação do especialista em harmonização facial não cabe formação na parte cirúrgica. Então a especialidade tinha que mudar de 500 horas para 1.000 horas, ou 1.500 horas, ou 3.000 horas, igual a bucomaxilo. Então carece de uma atualização de carga horária para depois permitir a parte cirúrgica. Não é que o cirurgião dentista não pode fazer aquele procedimento. Ele pode fazer aquele procedimento com a pós-graduação adequada, né? E assim, elogiando essa leva de 2019, foi de janeiro de 2019, o CFO soltou permitindo antes e depois, reconhecendo a harmonização facial, né? Permitindo o registro de mais especialidades que era vedado. Então, assim, está tendo muita atualização bacana, né? Então, a semana passada também, semana retrasada, o CFO lançou a carteira digital agora do cirurgião dentista, né? Então, para você fazer uma carteira agora, é só pegar eu fiquei sabendo. o aplicativo na loja de aplicativo e emitir sua carteira do CRO. Então, nossa, você sabia disso? Não, eu sabia, eu vou te falar até porque. Sabia disso. Eu soube porque o dentista me falou isso, aí ele mostrou aqui minha carteirinha do CRO. E ele tava com uma foto sem camisa. Aí eu falei, como é que você tá com uma foto sem camisa? Aí ele falou, não, porque agora eu que faço a foto. Eu falei, pelo amor de Deus. Ajuda aí, né? Mas é engraçado. Aí o paciente consulta lá. Mas a gente vem nessa brincadeira, que eu acho que até acho que a maior dificuldade que o CRO tem é de pesar, né, o joio e o trigo, porque você vai liberar alguma coisa e a gente não pode viver eu fico brincando da odontolândia aqui, no mundo perfeito. Existem várias realidades. Existe aquela pessoa que tem um desvio de caráter como dentista, como médico, como gari, como tudo existe, como político. Então, tem que ter um olhar muito atento e muito crítico e muito detalhado para não ter esse tipo de conduta. E editar uma norma, na verdade, nossa, na época da pandemia foi um caos, né? Assim, no início ali, a primeira resolução que a gente soltou lá, a gente até suspendeu o atendimento, 15 dias, né? Atendimento eletivo, o que esperar disso, né? Então, quando você edita uma norma que vai impactar na vida de 40 mil dentistas no estado, é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, o CRO ele tem que se proteger a dignidade da classe, né? A integridade da classe odontológica, da classe inteira. Então, E na pandemia, o pessoal não entende. Você tem que editar uma norma de caráter geral, né? Igual a gente soltou as resoluções lá proibindo o atendimento eletivo até por 15 dias, até a gente ver o peso, né, da Covid naquela época. E aí tinha
colega de cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, fala assim, você tá doido, vou suspender o atendimento aqui não tem nenhum caso de Covid, você tá louco. Só que você não tem como editar uma norma que vale para uma cidade de 5 mil e outra que vale para 1 milhão de habitantes. Pior que era verdade. Então foi um caos a pandemia. E assim, a grande responsabilidade de Minas, na verdade, é porque são 853 municípios. Né? Eu recebo mensagem diária de todos os municípios de Minas. Né? Pedindo intervenção de... aqui não cumpre o piso salarial da odontologia, a prefeitura, aqui não está pagando insalubridade, tem um colega aqui que montou uma clínica que está irregular. É o dia inteiro, 24 horas mensagem, do estado inteiro. E falando em clínica, assim, vamos falar em franquias, né? Eu tenho um grupo, né, da minha cidade, então, assim, tem algumas franquias na cidade, então, alguém postou lá recentemente... um print, né, de uma conversa de WhatsApp dessa clínica convidando alguns pacientes para fazer uma limpeza a R$20, entendeu? Aí o pessoal começou a falar, porque o CRO não toma conta, o CRO não faz nada. Aí eu queria saber, assim, o que o CRO pode fazer, né? Denúncia que recebe, o que é o limite do CRO em relação a isso? E franquias, assim, franquias de nome, sabe? De nome reconhecidos, né? Não vai entregar não, Marcos. Para por aí. Posso parar por aqui? Já ele tipo quer. um disque denúncia, né? 190. Não, existe, na verdade. Né? Acho que... Tem. Na verdade, existia uma falsa sensação de impunidade, né? Porque quando você formula uma denúncia, né, ela é totalmente sigilosa. Então existia uma sensação de impunidade que você denunciava no CRO através do e-mail, por telefone, mas você não tinha um acompanhamento da denúncia. Então, no ano passado, a gente lançou um sistema que agora permite o acompanhamento da denúncia desde o início até a conclusão dela. Então, você vai no site do CRO hoje, até tem um atalho, cro.mg/denúncia, você denuncia e você pode acompanhar todo o transcorrer da denúncia. Aí está acabando um pouquinho mais com essa sensação de impunidade, que você denunciava e não tinha um retorno. Ninguém me ligou para falar assim, fui lá e agi, resolvi. Agora não, no site mesmo do CRO você acompanha a denúncia, desde a formulação até a conclusão. Se virar processo ético, se tiver uma condenação, vai aparecer lá. Hoje a gente tem um problema muito grande, com o empreendedorismo, vamos dizer assim, porque está proliferando muita franquia, essa questão de franquia, sim, é verdade. Eu acho a franquia, assim, necessária, na verdade, um modelo de negócio de sucesso. Eu acho bacana para aquele cara que quer investir e não sabe como. Tipo assim, eu não conheço, não sei como fazer, mas eu quero ter uma clínica legal, com um padrão legal. Mas o problema da franquia hoje, que a gente está trazendo, as franqueadoras, não as franquias, a franquia é obrigatório se inscrever no CRO, porque é uma clínica como qualquer outra. Mas as franqueadoras, a gente está incluindo elas no CRO, inscrevendo elas no CRO, justamente para ensinar a ética para eles. Porque eles estão ensinando um modelo de negócio sem ética, a muitos deles, não todos, mas a maioria ensina um modelo de negócio sem ética, que é ganhar paciente a todo custo, promovendo essa competição desleal. Então isso aí, e a ética é isso, o equilíbrio daquilo que você deve fazer, dentro do que você pode fazer, e que tem o dever de fazer, é agir com hombridade sem prejudicar o colega, Isso que é a questão ética. Até aproveitando esse gancho sobre essa questão, eu, graças a Deus, ainda não tomei nenhum processo, talvez a partir de hoje eu receba algum, mas eu ouvi dizer que, vou dar um exemplo de uma clínica qualquer, aí o dentista vai lá, faz um procedimento que não deveria, porque foi ordenado, o dono da clínica ordenou, que é um administrador que não tem CRO, mas ele ordenou que o dentista fizesse. O famoso aliciamento do recém-formado. Não recém-formado, não vamos colocar, mas um dentista qualquer. E assim, a responsabilidade, ela mesmo tendo sido feita numa clínica ou qualquer, é do dentista, Eu acho que é importante deixar claro isso, Porque a gente escuta muito isso, assim, até hoje eu tenho quase 60 alunos, eu escuto muito assim, eu faço isso porque o dono da clínica manda. E eu falo isso com ele, cara, mas você tem o seu CRO, você que é responsável pelos seus atos. Sim. Não importa se o cara está te mandando, você é o responsável por isso. Por uma questão jurídica, acho que tem que deixar bem claro que é isso mesmo, Apesar de ele estar fazendo numa clínica, a clínica é corresponsável. É isso ou não? Pode por favor, na verdade, a gente até vê muitos casos, distintos,
E a gente até instituiu um modus operandi aí de um tempo para cá diferente. Né? Hoje a gente, obrigatoriamente, quando abre um processo ético, a gente apura as responsabilidades individuais. Né? A gente apura a responsabilidade do colega que fez, do responsável técnico e da própria clínica. Né? Que também, a clínica, ela é um inscrito no CRO. Sim. Ela é uma pessoa dentro do CRO, mas é uma pessoa jurídica. Então ela tem a responsabilidade direta dela também. Né? Então o importante do colega receber uma ordem ou algo desse tipo é ter sempre documentado. Né, o que é o que salva ele num eventual processo ético. Né? Falou, você está me mandando fazer isso? Beleza, então põe por escrito para mim. Né? Guardar esse tipo de instrução. Da mesma forma, o responsável técnico, às vezes, está no comando de uma franquia que está fazendo alguma coisa errada, algo assim. Tem colega que notificou o dono da clínica. Falou assim, aquela publicidade, o responsável técnico notificou. Falou, tá errado esse tipo de publicidade, não concordo, por favor, retire, né? E notificou várias vezes o dono da clínica mesmo, o dono da franquia, né? E aí no julgamento do processo ético dele, ele foi absolvido, que ele falou, eu várias vezes notifiquei ele não quis tirar. Então a clínica foi penalizada e o responsável técnico não foi penalizado. Isso é muito legal. Por ter se precavido, né? E-mail, WhatsApp tem validade nessa comunicação? Claro. Às vezes a clínica não quer receber algo formal, né? Isso. E por escrito, manda por e-mail, tá documentado. Legal. Que talvez o dentista ele recebe para ser responsável técnico, né? Então, exatamente. O dono da clínica tem várias clínicas, contrata alguns dentistas para ser responsáveis, mas a bomba, né? Então, acaba sobrando. Na verdade, assim, até esclarecer para a turma também, principalmente recém-formado, a responsabilidade técnica não é só assinar pela clínica, não. Né? Você é responsável por tudo que acontece lá dentro. Né? Um recém-formado fala, vou aceitar ser responsável técnico de uma clínica ali, só figurando, né? Só assinando por ele. Se acontecer um desastre lá, uma morte no paciente, ele vai ser responsabilizado. Né? E vai ser responsabilizado, inclusive, por não estar lá no momento prestando a devida atenção na clínica. Né? Então é muito séria a questão da responsabilidade técnica. Aproveitando isso, como que é definida a carga? Porque existe uma carga horária, não existe para isso? Para o responsável técnico? Teoricamente tem que estar lá integralmente. Ele pode até designar, né, colegas eventuais, ali, dependendo do tamanho da clínica, né, para dividir o serviço, mas a responsabilidade sempre vai cair nele. Eu acho que pode ter um vice, um substituto, não pode ter? 2, no caso. Não, registrado no conselho, não. Essa é uma organização interna mesmo. Eu acho que para vigilância tem que ter 2. Na vigilância, sim. São ensino, né, que eu estou regularizando agora. Na verdade, tem até, quando se fala em vigilância, tem até que se falar de qual vigilância, né? Porque, na verdade, cada vigilância municipal tem um conceito meio diferente, né? E aí a diferença de entendimento de norma. É uma coisa que a gente está brigando, a vigilância estadual mesmo, por exemplo, o grau cirúrgico, né? O papel grau cirúrgico, né? Aquele que você embala seu material para esterilizar, leva no autoclave. A vigilância da cabeça dela, não a estadual não falou isso, mas as vigilâncias municipais entendem que o prazo de validade daquele papel do grau cirúrgico é 7 dias. Sendo que tem inúmeros, né, estudos científicos, comprovações que a gente está discutindo junto com o governo do estado para a gente soltar uma norma corrigindo essa aberração, que a gente fala que 30 dias é tranquilo, e tem estudo que fala de 90 dias, 6 meses de validade. Né? A gente tem que acabar com essa aberração aí que além de poluir o ambiente, né, sim. Você esteriliza, não usa, joga fora, esteriliza de novo. É um absurdo, né? O gasto de material nosso, né? O tempo nosso, poluição do ambiente, gás de energia elétrica é muito grande, não existe isso, não. As auxiliares ali também, o tempo todo tomado. Nossa. Imagina, cada uma semana renovar. Não usei esse espelho, tem que rasgar, esterilizar de novo. É uma loucura, né? E assim, e motivado mais por um treinamento das grandes empresas que mexem com esterilização. Né? Não tem artigo científico que comprova isso. Na verdade, os artigos científicos vão numa direção totalmente contrária. Né? Aí o CRO entra justamente nisso também. A gente ajuda a conceituar essas normas, né? Junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para corrigir esses probleminhas, essas aberrações que acontecem. Legal. Para facilitar a vida nossa. Bacana. Um ponto legal também, até fazendo um adendo a isso, eu tenho uma fábrica de EPIs e eu não sabia. Eu
posso não, eu sou hoje, né? Até peguei minha documentação semana passada. Eu sou o responsável técnico dessa fábrica. Achei muito legal isso. É uma fábrica de máscara, né? De touca, essas coisas assim. E eu, cirurgião dentista, posso ser. Eu achei que era, na minha ignorância, antes de ter essa consultoria, tinha que ser farmacêutico, tinha que ser alguma coisa assim. Aí a gente está sempre associado que tem que ser só da clínica, do consultório, mas não, é muito mais abrangente também essa responsabilidade. Na verdade, tem uma questão até de importação de material também, odontológico, né? Tem empresa de importação de material odontológico, que o dentista ele é responsável técnico Olha que legal. pelas empresas, pela importação desse material, né? Atestando o material e verificando ele junto à Anvisa e tudo mais. O dentista, na verdade, tem muitas atribuições, na verdade. A gente fica muito associado à mocha, atendimento, né? Tinha que ser 8 anos de curso. E, inclusive, até fazer um adendo quanto a isso, você comentou do site, a pessoa que faz tempo que não acessa o site, aproveitem lá, acessem. Tá muito intuitivo, assim, eu fiz todo o meu protocolo, anexei, foi muito rápido, foi zero burocracia, me deram prazo de 60 ou 90 dias e até comentaram, pode até ser antes. E de fato, foi em 30 dias já saiu o RT. A gente até esclarece, né, pessoal, porque quando chega algum protocolo que você faz, né, um pedido de especialidade, um pedido de inscrição, né, quando escreve lá, não, sua inscrição, seu resultado vai sair em até 60 dias. A gente escreve isso porque está na norma do CFO, né? Mas na verdade a gente entrega com muito tempo antes. Então a inscrição nossa normalmente sai com menos de 7 dias, é bem rapidinho. Achei muito legal isso, parabéns. Inclusive essa semana a gente soltou, já tinha uma batelada de coisas online que a gente soltou desde o ano passado, né? Hoje o dentista, para fazer inscrição no conselho, não precisa nem ir no conselho mais, né? O recém-formado, ele faz tudo online, né? Manda tudo digitalizado do celular online. E essa semana a gente soltou uma novidade também, semana passada foi o pedido de especialidade também, o registro de especialista agora também é totalmente online. Olha que legal, vou fazer o meu então. Agora Deu certificado, Felipe, meu certificado pra fazer. Exato. Se a gente forma, né? Fica com preguiça. Acho que eu fiquei uns 7 anos com ainda bem com que tá diploma. Tá até mais leve aqui. Eu fiquei com diploma de especialista em prótese, né? Que foi a minha primeira especialização, mas eu não ia no CRO registrar. Mas eu também não incorri em falta ética, porque, na verdade, o proibido é se anunciar especialista sem estar registrado, sim, né? sim. Eu tinha um diploma, mas também não me anunciava especialista. Entendi. Até aproveitando sobre isso, né? Essa questão que tem que deixar claro do CFO, da especialidade e do MEC. Sim. Né? Será que você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque hoje tem um especialista que ele pode ter o título oriundo do MEC e não necessariamente do CRO, né? Sim. E o que ele tem de diferença, assim, de execução, de atendimento ou só algo de concurso? Qual que é a valia de um e de outro? Na verdade, assim, as especialidades odontológicas, elas são reconhecidas pelo CFO, né? E quando ela reconhece aquela especialidade através de uma resolução, ela dita algumas normas, né? Então, a bucomaxilo mesmo, ela nasceu com 750 horas de formação mínima, né? Passou no começo dos anos 2000 para 1.500 horas e hoje a formação do bucomaxilo tem 3.150 horas, né? Então, o CFO define esses critérios e vai atualizando, né? A ortodontia 1.500 horas, né? A harmonização da facial 500 horas, né? E tem as habilitações também, né? Então, o que acontece? Quando você entra com um título de pós-graduação no CRO, a gente protocola ele e manda para o CFO. Então, se não atende alguns quesitos que são estabelecidos pelo CFO, ele não é reconhecido como especialidade. Entendi. Né? Mas todo título de pós-graduação é um título de pós-graduação. Tá. Né? Você só não pode intitular especialista, vamos dizer assim, se não atingir aquele requisito mínimo do CFO. Né? Igual, por exemplo, eu sou pós-graduado em Direito Médico. Né? Mas eu não sou especialista em direito médico, porque não é especialidade da minha área de formação, que é odontologia. Sim, né? Então, eu falar que eu sou pós-graduado em direito médico, eu posso falar. Igual sou pós-graduado em controladoria em finanças, mas não sou especialista, porque especialista e especialidade é inerente à área natural sua de formação e graduação. Legal. Ficou bem claro. Às vezes, mas, por exemplo, essa sua pós-graduação, por exemplo, ela é válida por um concurso público, alguma coisa do tipo, né? Claro. A única coisa que pode pesar
por exemplo, na verdade, é porque alguns concursos públicos falam, né? Especialista registrado no Conselho, CFO. no Conselho Regional, no Conselho Federal. Né? Alguns editais de concurso falam. Né? Então, talvez aquela pós que você tem, se não for validada como uma especialidade odontológica, aí você não vai ter aquele diferencial no concurso público. Né? Esse que é a grande pegada. Né? Ah, legal. Bacana. Inclusive, na verdade, ela até está lançando um piloto agora de algo que é muito comentado na odontologia, né, que é a questão do exame de proficiência, né, que tem na ordem, né, para os advogados, né. Legal. Só que lá é na lei da ordem, né, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é que tem a previsão de você fazer uma prova para conseguir o título, né, de advogado, né? Nós, como não temos essa previsão na lei, a gente não pode exigir que se faça o exame de proficiência. Mas agora no CIOSP, o Conselho, né, o Sistema Conselho, através do Paraná, né, do CRO do Paraná e junto com a ABENO, a gente está lançando o primeiro exame de proficiência da odontologia, né? Vai ser um teste lá no Paraná, né? Vai ser pré-requisito para conseguir a carteira de cirurgião dentista? Não é pré-requisito, mas é algo que a gente vai trabalhar para ter um plus. Legal. Né? Tipo assim, formei em odontologia e também fui aprovado no exame de proficiência. Sim, legal. Aí pode ser um grande diferencial também em concurso público. Sim. Né? Porque a prefeitura vai falar assim, eu vou, quem tiver o exame de proficiência do conselho, vou dar 10 pontos a mais, 20 pontos a mais. Então é algo que vai vir pegando aí, que dá... Cara, isso é espetacular, porque não te obriga, mas se nós, né, tivermos essa consciência, é muito importante. Às vezes uma rede de franquia pode exigir isso. Exatamente. Porque não é também o dono da franqueadora, ela também não quer submeter a clínica dela a algum risco de colocar um cara lá que não está muito bem preparado. Então isso vai acontecer talvez uma seleção natural das coisas. Legal. Muito legal isso daí. Então tem umas novidades, né? Inclusive é importante esclarecer que o cirurgião dentista, pela lei 5.081 nossa, cirurgião dentista é só aquele que se inscreve no conselho, né? Se você forma em odontologia, você é bacharel em odontologia. Cirurgião dentista é só quem se inscreve no conselho. Legal. Até tempos atrás, eu lembro que quando eu formei, eu pensei, você é odontólogo? Então, odontólogo é uma herança do passado aí, mas ainda está na estrutura da Receita Federal, né? Quando você escolhe lá odontólogo. Então é por isso. Mas a gente é cirurgião dentista, né? Vamos de sala de espera? Bora lá. Tem um quadrinho o nosso, que é o Sala de Espera, que a gente recebe perguntas aí da galera. E hoje a gente recebeu aqui a pergunta do Joaquim. Joaquim, ele é recém-formado, ele manda mais ou menos assim, fala amigos, tudo jóia? Eu tô querendo fazer um estágio, porém a faculdade só me libera nos últimos períodos. Eu posso fazer algum estágio sem atendimento antes disso? Na verdade, a gente até soltou uma resolução também que só tem em Minas Gerais, né? Uma das novidades de Minas aqui, que é a resolução 10 de 2020, né? Ela regulamentou o estágio extracurricular, né? Porque na diretriz acadêmica do curso de odontologia, na DCN, lá fala que tem que ter 10% de programa de extensão, né? Que abarca também o estágio. Só que a gente inventou um novo tipo de permissão, que é o estágio extracurricular, que é aquele que não está previsto na diretriz acadêmica da faculdade. Né? Isso me motivou através de uma conversa com uma estagiária nossa de direito, né? Uma estagiária de direito que a gente tem no conselho. Ela falou, Rafael, como é que o estudante de odontologia faz estágio? Ela falou, faz o estágio da faculdade, o estágio curricular, que é obrigatório pela faculdade e tal, para formar. Não estou falando disso, estou falando de estágio para ele poder se inserir no mercado de trabalho. Aí eu falei, eu não tenho previsão para isso, não. Eu falei, mas a gente pode criar. Legal. Então a gente criou essa resolução permitindo que que o estudante de odontologia já faça um estágio, né, extracurricular durante a formação de graduação, né? Mas assim, tem um requisito da lei federal que a faculdade tem que dar anuência para todo tipo de estágio, seja curricular ou extracurricular, né? Então o fundamental é um contrato tripartícipe, né? Assinado pela faculdade, pelo aluno e por quem vai receber o estagiário, né? Então a gente, para resguardar também, a gente pede que aquelas clínicas ou aqueles consultórios que quiserem receber estagiário se cadastrem no conselho previamente, para não ter o risco da gente chegar com a fiscalização e estar um estudante de odontologia fazendo um estágio num lugar que a gente não saiba que é apto a receber um estagiário, né? E a vantagem disso, na verdade, é justamente isso, você poder, às vezes o cirurgião dentista, né,
atua sozinho no consultório há muito tempo e fala assim, eu não tenho recurso para ter um auxiliar registrada, né, pagar a insalubridade, aquela coisa toda, eu não consigo. Mas às vezes eu posso ter um estagiário. Então você pega um estudante de odontologia que vai ter uma vivência de consultório junto com você, né, remunera ele com a bolsa de estágio que é inferior, né, bem inferior. Então, assim, é um ganha-ganha, né? O cirurgião dentista consegue um estagiário para trabalhar junto com ele e o estagiário vai ganhar muita vivência, né, no consultório. Isso é uma novidade aqui de Minas, na verdade. Eu falo por mim, porque hoje a gente, lá na clínica, a gente começou uns 2 anos que a gente tem associado a essa parte de estágio, né? E é muito interessante, porque a gente também ficava com receio até onde podia dar essa liberdade para ele. Sim. E tem também o acompanhamento do professor, né? Tem um professor também que acompanha. Além da universidade. Nesse instrumento, né, nesse contrato, fica definido, né, quem é o supervisor do estágio e tudo mais, todos os detalhes. A faculdade, né, coloca a diretriz do que cada aluno pode fazer em cada período, né? Então os estagiários do 6º período pode fazer isso, do 7º período pode fazer aquilo. Legal. Então já traça as diretrizes, né? E o feedback foi muito bacana, né? Assim, a gente tem recebido, especialmente por estar na rede social, né? Agora muito mais acessível, né? Tá todo mundo. Vários alunos me falaram, Rafael, eu queria te agradecer, né, que você ter soltado a resolução e tal, porque eu consegui fazer estágio numa clínica. O dentista gostou muito do meu trabalho e depois que eu formei, ele me contratou. Eu sou dentista. E esse cadastro... Que é o natural, né? É feito no site esse cadastro? Você faz o requerimento para habilitar o seu consultório ou clínica, né, como lugar apto a receber estágio. Né? A gente faz alguma consulta ética, alguma coisa assim, para ver se está tudo certinho e libera. Né? Aí, quando a gente vai fiscalizar, a gente sabe que aquele lugar pode receber estagiário. Nossa, né? Informando também que o estagiário ele também tem a carteira de estagiário, né? Que é a primeira carteira que você recebe do CRO na vida, né? Então, muita gente não sabe. Fica todo orgulhoso, mas eu lembro dela. É muito bacana. Branquinha, assim, meio acinzentada, assim. Mas é até engraçado, tem um delegado nosso, né? Que a gente tem 14 delegacias regionais, né? Em diversas cidades de Minas, que são pontos de suporte à sede aqui. Um delegado nosso lá de Muriaé falou assim, Rafael, essa ideia sua foi tão fantástica que meu filho é estudante de odontologia e legalmente ele não podia ficar comigo no consultório. Olha só. Eu não posso pegar meu filho que está estudando odontologia e colocar dentro do meu consultório para ensinar para ele. Olha só. E dessa forma que você soltou, que pode ter estágio, né, extracurricular para o estudante poder ser remunerado, entrar mais fácil no mercado de trabalho, ele pode estagiar comigo. Porque se um fiscal viesse aqui e tivesse meu filho atuando comigo no consultório, era uma irregularidade. Segundo a lei, era uma irregularidade. Eu mesmo, vou dar o exemplo da minha clínica, mas com certeza isso transborda para várias outras. O que acontece? Lá a gente tem os estagiários que já estão no final da graduação, né? E aí, obviamente, eles já estão ali querendo acompanhar os procedimentos clínicos. Só que hoje eu trabalho muito com odontologia digital. Então, a gente faz o enceramento... e tudo, faz a impressão. E a gente estava buscando o aluno, né, vamos dizer assim, que estava no meio do curso, que estava começando a ver anatomia, que já tinha uma noção, obviamente, de anatomia, né, dental, e que ali seria a melhor oportunidade para ele começar a levar isso para o digital. Sim. E a gente ficou impedido, né? Agora, sabendo disso, a gente vai tentar resolver. Tanto que hoje, né, o profissional que está lá, na verdade, é um aluno de odontologia, mas ele é meu funcionário. Acabou que ele virou meu funcionário, porque eu não ia ficar respaldado pela legislação. Sim. Então, muito legal isso, porque não significa que o cara vai ficar ali atuando dentro do atendimento clínico. Tem várias vertentes da odontologia. Sim. E a odontologia digital vem com muito peso para isso também. Com certeza. Inclusive, a gente tem um projeto piloto também de popularizar mais a questão da odontologia digital, sabe? A gente está querendo levar cursos no interior justamente para capacitar, né, os técnicos de prótese, capacitar a turma para dar uma alavancada na odontologia digital. Isso é muito bom. Eu não vou mais assim... eu
tenho um curso de pós-graduação e eu vejo que o que mais chama a atenção da galera é quando vão escanear ou quando vão fresar algum elemento, né? Todo mundo corre, vai lá ver e é muito carente isso, né, Essa ainda. democratização que você está buscando, acho que é muito importante. Claro. Para pegar, né, no gosto da galera, para a galera conhecer o digital. Querendo ou não, a gente consegue oferecer algo até melhor para os nossos pacientes também. Eu acho que é muito importante isso. Sim. Tirar dogma, né, de custo, todo mundo... Isso, E acho a que... popularização, ela parte para isso mesmo. Né? Exatamente. Quando tem um maior número de pessoas consumindo alguma coisa, o valor cai, né? A inclusão acontece. E assim, eu acho que o maior dogma que a gente carrega da odontologia digital é que a pessoa associa isso a custo, a preço. Né? O cara fala assim, para eu usar da odontologia digital, eu preciso investir em um equipamento muito caro. Então, essa reeducação, né, do que é de fato a odontologia digital, que é extremamente acessível, você não precisa ter absolutamente nada, você só precisa entender, e hoje você tem centros que te escaneiam, um laboratório que vai escanear o modelo, então você vai ficar totalmente imerso a esse mundo. Acho que vai ser muito legal isso daí também. É bom a galera, então, ficar bem atento, né, ao Instagram do CRO para ver as novidades aí, né? Novidades. Legal. E aqui em Minas, normalmente, só tem novidade demais agora. Isso vai ser bom. Pra gente é ótimo, né? Vamos de Deu Ruim? Bora lá. O Deu Ruim de hoje, o Deu Ruim é um quadro que geralmente quando é algo que... É um pouco polêmico, né? Aí, Felipe, faça a sua descrição pra quem está galera escutando que tá no escutando. Spotify. Pessoal, isso daí eu acho que dificilmente você que tá nos escutando deve ter visto essa cena, né? De um coleguinha ali panfletando, né? Com os preços dos procedimentos odontológicos. Eu não vou nem questionar, ou talvez a gente pode pautar os valores, né? Porque aí é uma questão que o profissional tem que saber o quanto que está cobrando, qual que é a margem dele e assim por diante. Mas o fato de estar associado a uma panfletagem, né, já começa por aí, e com os preços estipulados ali. Como que é a sua visão? Cabe a denúncia, Rafael? Cabe a denúncia? Total. Na verdade, não é infração, só a ética odontológica. Aí é um monte, né? É uns 3 um monte de infração, né? Na verdade, tem município que proíbe a panfletagem, né? Por questão de poluição de meio ambiente. No Código de Ética também é proibida a panfletagem. E a gente, depois que entrou, acabou muito com isso em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte com isso, né? Em várias cidades, Divinópolis também e tal. E a questão do Código de Defesa do Consumidor, na verdade, também, né? E da responsabilidade, né, do tratamento de saúde, que envolve um diagnóstico prévio antes de você auferir os seus honorários, né? Você emitir seus honorários. Olha só, então tem mais uma ali. Parece que está num restaurante. Você já chega no restaurante, eu quero um clareamento, por gentileza. É verdade. Eu uso um PT, mas eu quero... Como é que você pode prometer um clareamento de 200, você não pode nem saber da necessidade prévia antes de você fazer o clareamento. Quando você está prometendo um clareamento a R$200... Uma prótese total, imagina. Exatamente. Aí você está colocando aqui que você já conhece, né, já tem o diagnóstico inicial, a primeira consulta do paciente, antes de conhecer ele. Né? Então é algo muito maior do que só um anúncio de preço. Legal. Né? É muito mais comum do que a gente pensa, né? Antes tinha panfletagem de papel, assim, diminuiu muito, mas o virtual hoje está chegando, né? Essa questão do virtual. Como é que faz essa questão de denúncia? Printa e manda para vocês? A gente recebe as denúncias também, né? Pelo WhatsApp, por esse canal próprio. O ideal é esse canal próprio de denúncia no nosso site, né? No botão de denúncia, porque permite acompanhamento, né? Legal. Quando a gente recebe alguma coisa por e-mail ou pelo WhatsApp nosso, a gente vai dar seguimento, né? Mas aí você não tem o acompanhamento. Entendi. Aí você perde esse momento, né? Então a gente recebe muito denúncia, né, desse tipo. Acabou um pouco mais com o físico e realmente está muito no online, né, no WhatsApp. As listas de transmissão, a galera solta, né? E quando isso é recorrente, o que acontece? Vamos supor que essa clínica, ou pelo WhatsApp, vamos falar, coisa mais comum. Aí ele é notificado. Como é que funciona processo? O pessoal pensa que tem uma questão de impunidade, né? Até a clínica pensa, o CRO vem aqui, me notifica, não tem nada, não dá nada não. Mas tinha um grande problema que eu identifiquei no CRO, quando eu cheguei, é um problema meio endêmico, vamos dizer assim, é que faltava uma questão que no direito, a gente fala de princípio de anterioridade, sabe? Então você não pode penalizar ninguém, nem multar ninguém, sem você prever antes a pena. Entendi. Entendeu? Por exemplo, você ultrapassou, né?
em faixa contínua ali. Você não pode ser multado se não tiver previamente o princípio da anterioridade, dizendo que ultrapassar em faixa contínua tem uma multa de R$900. Entendeu? Entendi. Então faltava esse princípio da anterioridade. Aí em 2018 eu editei uma norma, né, Resolução 04/2018, estabelecendo qual que era essa dosimetria das penas, né? Então fazer isso aqui é errado, dá uma multa disso, dá uma penalidade disso. Então a gente colocou nome nos bois. Que legal. Né? E por que isso foi importante? Porque a gente criou dosimetria de pena, a gente criou agravantes e atenuantes também. Né? Então a gente criou até um sistema de pontuação que quando o cirurgião dentista ou a clínica atinge uma pontuação lá de 25 pontos, ele atinge o máximo de infração ética que compete a ele. Aí ele pode ter seu registro cassado. Olha né? só. Então, assim, por reincidência de coisas pequenas também, você vai acumulando pontos e você pode ter Caramba, o seu registro. Isso é genial, muito né? legal. Nossa, Porque tá coloca um limite nas Porque o cara clínicas, acha né? assim, não, eu posso cometer o resto da vida pequenos delitos que não vai dar em nada. Não. Você cometeu uma série de pequenos delitos. É uma carteira de motorista. Ele vai dar uns pontos, Exatamente. tá perdendo. Fizemos essa analogia com o Código de Trânsito aí, Caramba, né, legal. que criou um marco legal. Mas então ele e seria respeitando o notificado? princípio da anterioridade, que é um princípio constitucional. Sim, né? é notificado uma vez, então a segunda já é uma multa, né? Vamos falar assim. Exatamente. Tem uma previsão de Sim. que vai agravando. Né? Se o que ele está fazendo é muito sério também e muito recorrente, né, que infringe muito fortemente nosso código de ética, tem a previsão também na resolução de Minas da gente poder interditar cautelarmente aquele estabelecimento. Né? Se a gente está notificando, falando, não está dando resultado, ele está esperando o processo ético que é um pouco mais moroso, que envolve a defesa, a gente interdita cautelarmente aquele ambiente. Né? A gente fecha mesmo o estabelecimento. Olha, cara, que legal. Eu falo, né, até vergonhoso pra gente, porque, né, de não estar a par dessas informações, mas muita coisa legal, né, que a gente não tinha, porque é exatamente isso, dentro da minha ignorância, né, não tô aqui mas era muito assim que eu tinha, né, pô, às vezes essas clínicas têm um potencial, que tem uma arrecadação, tem um faturamento, né, os termos que eles falam, maior. Então, assim, vai tomar uma punição, talvez isso acarrete numa multa, paga a multa, tá tudo bem. Tá tudo bem, Ele segue coloca a até vida. isso dentro do fluxo dele financeiro. Exato. E não é bem assim, né? A gente colocou uma deadline, né? Falou, o limite para você tá aqui. Se atingindo, você vai Cara, ter seu registro cassado, né? E- E na verdade, muito advogado fala assim, recorro da decisão do CRO e tudo mais, mas a justiça ela não entra em questões de julgamentos éticos. Né? Se não houve uma falha processual, né, no rito processual do processo ético, a justiça não reverte mérito de condenação ética. Né? Então, se o conselho julgar que aquele colega perdeu a carteira, né, foi suspenso, teve a carteira cassada, a justiça não reverte. Né? Então, o ideal é andar na ética mesmo É isso aí. e não confiar em advogado para Pode. reverter isso não, porque é difícil. E até aproveitando a deixa, o que acontece? O que eu já vi, e eu acho que talvez até eu mude meu discurso perante aos meus pacientes. Quando o paciente, normalmente quando o paciente se sente lesado, quando de fato ele é lesado, né, por alguma questão, normalmente ele procura a justiça comum. E a justiça comum conversa com o CRO, vamos supor que tem um dentista, eu já vi vários colegas que têm assim, mais de 50 processos perante a justiça comum, mas no CRO não. Como é que funciona isso? A gente tem que aconselhar, ou o paciente ele deve tanto fazer isso perante ao conselho e perante a justiça comum? Hoje, na verdade, o paciente, até por instrução mesmo dos colegas do direito aí, até procuram muito conselho primeiro antes de ir para a justiça comum. Né? Porque, na verdade, uma eventual condenação ética prévia no conselho dá força para ele na justiça, entendeu? Entendi. Então, é como se discutisse primeiro o mérito da conduta do dentista, para depois ir na justiça pedir um eventual ressarcimento. Tem sentido, né? Mas só para deixar Legal. claro isso, porque eu já vi vários pacientes, até pouco tempo atrás, a paciente chegou assim e falou, eu queria que você citasse da forma como eu cheguei aqui no seu consultório. E, na verdade, eu estava fazendo um enxerto ósseo nela, que ela disse que foi uma extração errada do profissional. E assim, eu sou muito claro com o meu paciente. Eu cito realmente, se eu vejo alguma coisa de errado, eu sou claro com ele. E se eu vejo que algo não foi, eu também
Sou bem honesta quanto a isso. E no caso de todo o contexto que ela comentou comigo, não tinha erro nenhum do dentista, sabe? Só que ela já estava com um processo lá na frente, na justiça comum e tudo mais. Eu falei, pede mais orientação, porque tudo que você está me dizendo, eu não vejo o erro do colega, sinceramente. Aí eu acho que é importante também, né, a gente orientar isso ao paciente, de se por acaso vai ter alguma questão jurídica a envolver com outro colega, olha primeiro no CRO, né? Na verdade, você até perguntou se a justiça às vezes aciona a gente, o Ministério Público, né, que resguarda essa parte, da questão de saúde e tudo mais, ele nos aciona quando há risco à saúde pública. Né? Quando chega algum caso de dentista, não local, não personalíssimo lá com a pessoa, mas algo que pode ensejar um risco à saúde pública, aí eles nos acionam. Né? Então, quando tem um caso, por exemplo, de falecimento no consultório, né, apura se teve irregularidade sanitária, estava registrado no conselho, aí a justiça nos consulta. Né? Então, da mesma forma, quando há infração a outras leis, né, e até o Código Civil, por exemplo, né, quando o dentista está fazendo preenchimento. Houve até um caso recente, dentista fazendo harmonização íntima, né? A gente colocou no Deu Ruim. Até tinha aqui no Deu Ruim também. Aí a infração, né? Aí sim, a infração a uma área médica, né? Uma área restrita à medicina. Então, e quando vocês receberem uns trem assim, meio esquisito lá, manda pra gente. Não divulga o nome, mas pra servir de exemplo, não fazerem. Tá? Exatamente. Aí essa invasão, né? A outra área médica, em que pese que a odontologia é a única profissão da área da saúde que tem independência, né? Não é subordinada à lei do ato médico. Mas a invasão da área de atuação profissional, aí já é um problema que o Ministério Público nos aciona. Legal, bacana. Bom, muito legal. Queria agradecer o Rafael, que é um cara... Fica a dica. Calma, o cara... Tá ansioso. Não, porque ele já trocou até o horário do voo para estar aqui com a gente. A gente tá muito honrado disso, você não tem noção. E antes da gente finalizar, tem um Fica a Dica aqui. Você vai dar uma dica pra galera de casa, né? Uma mensagem final. Os colegas, né? Os futuros colegas, os colegas. Ou TPDs, ASBs, tudo que tem agregado, né? No CRO também ele é tudo isso, né? Isso, exatamente. A gente tem feito uns encontros bacanas aí, né? Assim, fizemos um encontro ano passado online, né? De auxiliares, das profissões auxiliares, acho que foi o maior encontro, não, foi online, né, que a gente não conseguiu fazer presencial, mas deu 7.000 participantes. Caramba. Foi o encontro que mais deu gente, foi o encontro de auxiliar, né, então o pessoal, né, que quer participar também, quer estar perto, a gente tá olhando por eles também, né. A questão do piso salarial da odontologia também, a gente começou isso em 2018, né? A gente tem mais de 320 ações em Minas Gerais contra prefeituras, né? Então, assim, até parabenizei o Bruno Farias, amigo meu, presidente do Corém, né? Que eles conseguiram aprovar o piso da enfermagem agora. Eu vi. Mas a luta pelo piso salarial é pela aprovação e pelo cumprimento também, né? A gente luta muito por isso aí. Mas a dica que eu queria deixar mesmo, entrando no bloco agora mesmo, que o pessoal anda perguntando muito, né? Assim, houve uma proliferação de cursos livres, né? Há uma proliferação de cursos muito intensa para a odontologia hoje, né? E o dentista, especialmente nessa pandemia recém-formada, ele teve uma carência de formação, né? O colega recém-formado, sim. Ele foi prejudicado, então ele está procurando muito curso, né? E aí o CRO recebe diariamente demandas, né? Perguntando, esse curso presta? Como é que é aquele curso? Você conhece? E acaba que a gente não tem essa métrica de qualidade, né? A gente está querendo implantar agora um selo de qualidade dos cursos na odontologia, né? Justamente para dar um aval para aqueles cursos que cumprem, né? Com os requisitos e tal. E aí a dica que eu queria passar agora no momento é o seguinte: para aquilo que você não teve a formação na graduação, que comumente hoje é a harmonização orofacial, a nossa lei fala que o dentista pode fazer tudo que você aprende na graduação e na pós-graduação. Né? A lei nossa não fala qual que é a área de atuação do cirurgião dentista, não especifica o que é odontologia. Então a lei 5.081 nossa,
ela passa toda a responsabilidade de dizer o que é odontologia para as instituições de ensino superior. Então, ela que conceitua aquilo que vai virar odontologia e o CFO vai atualizando as normas, né? Então, para aquilo que você não teve na graduação, você precisa de um título de pós-graduação, né? Eu mesmo, quando saí da faculdade, eu não tive implante na faculdade, né? Então, eu fui fazer um aperfeiçoamento de 180 horas para poder fazer o meu primeiro implante, para estar resguardado juridicamente. Cara, isso eu não sabia também. E aí, o que acontece? Muita gente acha que qualquer curso livre é um título de pós-graduação. E não é. Pós-graduação não é só aquilo que você faz depois que você formou. É aquilo que uma entidade de ensino superior está dando uma certificação, está dando um aval. Entendeu? Então, quando você for procurar um título de pós-graduação para se resguardar, procura por aquilo que você não teve na graduação. Procura uma entidade que vai ter um selo do MEC, que vai dar um título mesmo com valor legal. Porque o resto é só escrito certificado, mas não te certifica de nada, né? Então, esse é um problema, né? E eu falo isso pelo seguinte: quando vai para a justiça discutir o mérito da formação da conduta do profissional, eventualmente o juiz vai te perguntar isso. Qual o título de pós-graduação que você tem que te capacitou para estar nessa área, né? Eu mesmo, se tivesse feito um implante errado na minha vida, tivesse sido questionado na justiça ou no conselho, se eu não tivesse esse título de aperfeiçoamento do implante, eu poderia incorrer em imperícia, né? Poderia ter sido condenado por imperícia. Então, isso é muito importante esclarecer, de aquilo que você não teve na graduação, procura um título de pós-graduação para te resguardar, né? Aquilo que você teve, por exemplo, dentística, prótese, a gente já tem na graduação. Sim, você né? tá apto. Então, você quer fazer um título, um curso para pegar uma técnica de lente de contato, de escultura, aí você não precisa de título de pós. exemplo, Isso para harmonização encaixa muito, né? Eu Porque acho que a harmonização. harmonização, harmonização cursinho de encaixa final muito. de semana de 3 dias faz botox. Mas se ele não tivesse tido isso, né? Se não tivesse na graduação, ele vira imperícia, né? Esse caso de algum Exatamente, processo. exatamente. E é um caso muito... Eu falo que a vigilância é muito maluca, que eu falei que a vigilância tem vida própria em cada município, né? Cada um adota uma norma própria. Teve uma vigilância uma sanitária aqui do município próximo aqui, que uma colega me acionou, falando assim: Rafael, a vigilância veio aqui me perguntar se eu tenho habilitação legal, se eu posso fazer harmonização. Eu falei, não, pode, com a devida competência legal, se não teve na graduação, se tiver algum título de pós-graduação, você pode fazer. Ela falou, não, eu tenho 20 certificados aqui, vou te mandar tudo no WhatsApp. Aí mandou, pra você ver como é que eu recebo demanda do estado inteiro. Aí mandou um monte de papel lá, né, digitalizado eventualmente. Eu falei, deixa eu te falar aqui, esse monte de título que você tem aqui, de certificados, Não vale um. só tem 3 que é certificado por uma instituição de ensino superior, né, por uma faculdade. Então, as que têm valor legal mesmo são só essas 3. Ela falou, jura, não sabia? Nossa, ela ficou muito espantada com isso, né? Então, é uma dica que a gente traz aí, para sempre que quiser se habilitar legalmente na área, que não tiver tido na graduação, procurar uma instituição que vai dar um título mesmo com valor legal. Isso é legal dica de ouro demais, essa aí, né? tá? É. Dica de ouro essa A aí. pessoa vai lá num consultório de professor tal, faz o curso lá de 3. Mas aqui Na é muito verdade, comum. Isso é normal, isso assim, eles não sabem, né? Isso você leva para harmonização, aí tem óxido nitroso. Né? O óxido nitroso está muito em voga agora, voltou, porque tem máquinas mais modernas que fazem a dosimetria, né, a mistura perfeita ali, com mais segurança ao paciente, mas muitas fábricas estão vendendo aquilo como se fosse fazer um curso de final de semana. E não é. Na lei nossa, desde 64, fala que para fazer o óxido nitroso, analgesia, né, com sedação, você tem que ter habilitação legal. Lá fala na lei nossa, desde 64. E a habilitação legal prevista no CFO são 96 horas de formação. Não é curso de final de semana. Então, o problema de não conhecer, a gente desconhecer as normas, né? E a gente, no Instagram, a gente fica soltando essas pílulas direto, né? Explicando. A gente até soltou essa do óxido nitroso. Porque no eventual problema que vier a ter com o paciente com a sedação com óxido nitroso, se você não comprovar que tenha essa habilitação com 96 horas, na justiça você vai ter problema. Caramba. Isso. Bom, cara, Rafael, Por isso que é a importância do direito médico, né? vamos já sair daqui e marcar a próxima vinda dele aqui. Dá pra Não, pensar pode uma pensar, semana, né? cara, mas uma olha hora só, que faz. sinceramente, eu tô extremamente surpreso. Acho que não foi nem um podcast, foi uma aula mesmo. Foi. Aqui até para mim a reflexão do quanto eu tô distante dessa parte do conselho.
e onde é a minha profissão, eu acho que todo mundo precisa refletir quanto a isso, né? O risco que a gente está sendo submetido, as possibilidades que a gente tem. Então a gente viu aqui o risco que eu estou correndo, né? Essa questão da harmonização. Estou vendo aqui a possibilidade que eu tenho do estágio. Então, galera, fiquem atentos, é a nossa profissão, você é especialista, você é profissional sobre isso, acompanhe o conselho. Então, você tem o Instagram, você tem o site, ali já vai simplificar o seu entendimento, né? Te atualizar de uma maneira muito dinâmica. Então não perca essa oportunidade, né? A galera sempre está ali só reclamando, só acusando, sempre apontando, né? Mas esquece de ver o outro lado. E buscar informação, né? Exatamente. Porque o Servial está aí para ser seu melhor amigo, né? Mas também se não seguir a linha, pode ser seu pior amigo. A gente luta diariamente, né? Por isso, todas as demandas locais, né? Projeto de lei municipal. Esses tempos em Divinópolis lá tinha 120 consultórios que iam ser fechados da noite para o dia, né? Porque não atendia requisito de acessibilidade. Os prédios não atendiam requisito de acessibilidade. Aí a gente foi lá, propôs um projeto de lei, estendendo o prazo de adequação em 8 anos. Conseguimos evitar que 120 dentistas fossem despejados lá da noite pro dia. Exatamente. Então a gente defende em cada detalhe, né? Por isso que eu falo que a gente recebe demanda de todo o estado, né? Tem um projeto de lei nosso da odontologia hospitalar, que está na Assembleia de Minas, né, já em caráter final de votação. Também foi um dos pioneiros, né? Vocês foram um dos pioneiros. A gente que fez esse projeto em 2019, está caminhando pela aprovação, né? O projeto de lei, no início da pandemia, a gente colocou o projeto de lei desonerando o ICMS, né, o imposto sobre as EPIs, para cair o valor da EPI. Que legal. Então, assim, deu resultado. Todos os projetos de lei estão lá no site do CRO, né? Também. Eu vi ontem lá. Então, todos os projetos de lá que tem curiosidade, está lá no site do CRO. A gente vai divulgando, brigando, tanto aqui na Assembleia de Minas, quanto no Congresso Nacional também, para melhorar mesmo para a classe. Cara, show de bola. Parabéns. A gente viu aqui, a gente teve uma aula. Rafael, muito obrigado. Agora, de coração mesmo, porque eu nunca imaginei, né, que aqui, em qualquer momento, eu teria o contato direto com o presidente do CRO. Isso sempre foi uma imagem tão distante, pelo menos ao meu ver. E acho que você, assim, não só para mim, mas quanto outros, eu vejo essa aproximação. Não é o primeiro podcast que você faz, eu vi que teve ali até pouco tempo da turma também muito bacana, da Top, né? Isso. E te agradecer como dentista, né? Agora como colega de estar próximo, de tirar todo esse mito e de colocar para a gente a par da odontologia, de ter esse acesso, de fato também aproximar o CRO do cirurgião dentista. Então, muito obrigado em dobro, obrigado pela aula, obrigado pela vinda, foi muito legal mesmo. Bacana, eu que agradeço, foi muito bom mesmo a gente poder bater esse papo, né? Igual eu falo, às vezes a gente solta muita informação no Instagram, mas a informação às vezes é seca, né? Sim. Quando a gente pode debater, conversar, acho que a coisa fica mais clara, né? Foi um espetáculo, foi um show. Contribuiu muito. E a recíproca é verdadeira. Então, eu sempre falo, o intuito do Mocho é a gente melhorar a odontologia, né? De qualquer possibilidade. A gente tem gravação aqui de técnicos. Depois a gente até pode perguntar, né? A importância do técnico estar registrado perante o conselho, que eu vejo que eles deixam um pouco isso a desejar. Então, teve técnico, teve dono de empresa, administrador, porque a gente quer melhorar a odontologia. E a gente já deixa isso daqui aberto também. Quando tiver algo que você acha interessante, que nós aqui do Mocho, né, faça essa divulgação, que espalhe um pouquinho essa informação, vai ser um prazer imenso para a gente em contribuir nessa parte. Pode contar com a gente aí. A gente conta, né? Unidos nós somos muito mais fortes. Com certeza, acho que esse é o objetivo. Ótimo, obrigado. Isso aí, valeu, galera. Valeu.